fazer o Que teste, legal, acho que deu... verificar se realmente estamos ao vivo lá na página do Face. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ok. Para mim aqui não apareceu ainda. Para mim já apareceu. Já apareceu para você? Já estamos ao vivo. Para mim também, eu consigo ver, Cris. Deixa eu ver aqui, então, peraí. Ah, beleza! Muito bom. Agora sim, está funcionando. Boa tarde a todos os amigos e pessoas que a gente às vezes não conhece, mas que consideramos como amigos também. Sejam bem-vindos, que nós possamos, nessa 1 horinha de live, contribuir um pouco com o nosso conhecimento, com o nosso dia a dia, com a nossa experiência. E eu estou aqui com pessoas que eu gosto muito, como pessoas, como profissionais, que eu admiro. E eu acredito que vai ser pouco tempo, né? Tem muita coisa boa para a gente falar, mas a gente pode depois organizar para fazer outras lives, talvez mais profundas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito ser bastante relevante no nosso dia a dia. A gente percebe a importância da gente disseminar esse tipo de informação para que tanto os colegas como as pessoas do senso comum possam ter um pouco mais de preocupação, vamos colocar essa palavra, né? Preocupação com a postura, para que a gente possa ter melhores resultados, mas não melhores resultados individuais e particulares, melhores resultados de forma a abranger a todos, né? Toda essa experiência que a gente está vivenciando está mostrando para a gente da importância do coletivo, da importância que temos de olhar para o outro, né, de fazer a diferença na vida do outro. Então, eu acredito que a nossa live é nesse sentido, mas voltado para os negócios e para os contratos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Cristiane. Agora a gente... Para que eu puder... Podemos iniciar, então, oficialmente? A gente está Vamos lá. Tá 2 minutos então, desculpe. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para dar o horário, porque às vezes as pessoas vão... Combinado, então. Live no horário pontual, né? E só para saber, eu ouço vocês perfeitamente, vocês também me ouvem, veem, tá tudo certinho, tá? Perfeitamente. Perfeito. Funcionando. Ok. Tá ótimo. Ó, parabéns, viu? Parabéns, pessoal, vocês fizeram acontecer. A gente vai aprendendo, né? Mas ficou muito legal, parabéns. Deu certo? Não tá indo? Hã? Aqui é aquela hora que você for dar escreve aí, ó. Não aparece mais aqui a opção de escrever. Ó, já tá ao vivo. Mostra, pede para ele. Pede para ele ver para você. O time do Facebook é um pouquinho diferente. Ele acontece um pouquinho depois, pelo que eu estou vendo. Não se tiver aparecendo, tá ótimo. Tem que ver com alguém para... Aqui, para mim, consta que está ao vivo. Para mim também. Tá. Acho que a gente não deve se preocupar muito com o Facebook, não, porque eu acho que tem um delay da nossa... aqui no nosso sistema aqui para o Facebook. Tá. Eu não sei se eu que não sei ver, mas parece que eu não estou conseguindo acessar as pessoas que nem eu acessava antes. Não, o que acontece é o seguinte, você só vai acessar aí se estiver no link. Então, mas eu não estou acessando ninguém aqui. Eu acho que... Talvez a pessoa não tenha entrado. Mas tinha antes, agora não tem? O Vitor e o Gabriel saíram. Tá. Pode ser isso. Eu consigo ver que nós estamos com Gabriel, Vitor, Fabiana. Então, para mim, sumiu essas pessoas que estavam aqui.
Não sei por quê. Se você colocar o mouse na parte superior, talvez apareça, ó. É que o meu é Se você diferente passar perto de onde está o CMFAN, ok. O meu é diferente. O meu aparecia uma barra de rolagem embaixo, aparece primeiro vocês, depois as pessoas. Então, quando você descobre, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Vitor, meu aluno, não é isso, Vitor? Isso. É verdade, ele te adora, viu? E a recíproca é verdadeira. Eu ia falar que esse menino é de ouro. Ah, minha filha, olha, boi branco cheira boi branco. Esse menino tem futuro. Tá vendo, Vitor? Que bacana. Sabe quem ele é, Érica? Ele é meu estagiário. Não. É, meu estagiário. Ah, não acredito. Juro. Então, você está vendo como... Vitor, além de aprender direito, então, você está aprendendo ética, as bases da advocacia. Como eu fico feliz e satisfeita de saber que você está com a doutora Cristiane. Tá vendo como o mundo é desse tamanho, gente? Entendeu? Desse tamanho. Ainda que online, o mundo é muito, muito bacana. Olha, fiquei muito feliz. Parabéns, viu? E o Gabriel, o Gabriel também é estagiário de vocês? O Gabriel também é nosso estagiário. Que legal. Gabriel é nosso estagiário. São pessoas muito queridas. Quando a gente fez o processo seletivo, a gente teve uma preocupação muito grande com a questão da pessoa, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? E do cuidado com a família. Então, são pessoas realmente especiais e a gente admira também. E por isso que eles estão no nosso time. São pessoas que fiquei muito feliz. comungam do nosso pensamento. Exato. Eu acho que a gente já pode começar, já são 5h01 para mim. Ok. Então, eu vou... a gente já começou, mas eu vou iniciar formalmente, dizendo oi a todos. É com muita satisfação que nós estamos aqui, nós todos. Esse evento é diferenciado, porque o próprio tópico de chamada para vocês falava um novo olhar sobre as relações de consumo e empresariais após a quarentena. Pessoal, é necessário ter um novo olhar, porque a situação é nova. Tenho dito a todos que estamos navegando em águas nunca dantes idas ou visitadas por ninguém. É uma situação em que todos estão vulneráveis, todos estão angustiados, nós todos estamos precisando de ajuda. Então, aqui nós temos que fazer reflexões, sair do porta-retrato, sair da moldura, porque nós não temos onde segurar, já que a situação é diferente. Portanto, nós vamos ser os formadores de paradigmas, de opinião, de linhas, de pensamento. Então, eu quero agradecer estar aqui com vocês hoje, tendo o prazer de apresentar esses grandes companheiros que vão fazer um belo trabalho, porque eu já conversei com eles antecipadamente para saber, né, para poder falar direitinho do evento, e eu, aos 40 anos, me dei um direito, só participar de coisas que eu comungo, seja, como a doutora Cristiane bem falou no começo, seja de pensamento ético, comum e também jurídico. E a proposta é muito interessante hoje. Então, eu queria fazer a apresentação dos participantes, dizer que o Dr. Rodrigo Banzi Mioto é formado, ele é administrador de empresa, corretor de imóveis e empresário do ramo imobiliário, com muito prazer que nós o recebemos aqui. A doutora Cristiane Bassi Jacob, advogada, docente, consultora e articulista jurídica, especializada em direito processual civil e empresarial e também do ramo imobiliário, mestre em direitos coletivos e presidente do CEMEFAN. Então, eu também queria agradecer a todos do CEMEFAN e dizer, doutora Cristiane, foi um prazer conhecer-lhe. Olha como o mundo é, de novo, pequeno. Eu conheci o Luiz Fernando, o Luiz Felipe, perdão, depois conheci o Márcio, aí por uma oportunidade fui lhe conhecer, agora conheci o doutor Rodrigo. Então, eu quero agradecer, desde que lhe conheci, pude perceber a sua inquietude enquanto ser humano e como jurista. Portanto, isso me fez aproximar de você, porque nós precisamos de pessoas assim, preocupadas, estudiosas, dedicadas, então é um prazer falar de você. E o doutor Luiz Felipe Arcângelo, que também é advogado, empresário do ramo imobiliário aqui em Ribeirão, corretor, professor da FAAP, especialista em, acho que, todas as áreas do direito, porque ele é um estudioso nato, o doutor Luiz Felipe, é muito interessante que ele busca conhecimento em outros ramos do direito, que é muito interessante para melhorar o que ele atua. Então, em direito civil, processo civil, e é mestrando em direitos e negócios internacionais. Então, é um prazer
tê-los todos reunidos aqui. E para apresentar a todos, também queria dar um alô para todo mundo que está participando, o pessoal já está escrevendo aqui, né, no chat, que está aberto, então é um prazer. Olá, Liliane. Eu gostaria de dizer que nós funcionaremos da seguinte maneira: primeiro falará o doutor Arcângelo, depois quem falará é a doutora Cristiane. Ela fala, o doutor Arcângelo terá uma abordagem mais prática das questões relacionadas às revisões contratuais e empresariais e às relações. A doutora Cristiane fará um comentário jurídico, ou mais tentando alinhavar essa situação real, concreta, com o direito, a teoria, e um novo direito, um novo olhar sobre uma desjudicialização dos conflitos que é muito necessária, e que os cartórios, que eu me enquadro, tem um papel muito articulante nisso, porque a maioria das situações não necessárias de mérito têm sido trazidas para o cartório. Então, por que eu preciso ocupar o juiz com situações que são administrativas, não tem lide, não tem conflito? Então, acho muito interessante, a palavra desjudicialização me agrada muito. E aí, no final, o doutor Rodrigo trará suas experiências de um outro ramo da administração, diário do ramo imobiliário, e o novo profissional do direito, ou o novo profissional, principalmente pós-quarentena, ele vai ter que aprender, além de tudo, lidar com o pós-quarentena. Ele tem que entender que a formação não pode ser só jurídica, ou só da vivência do dia a dia imobiliário, ou só administrativa. O bom profissional toma uma atitude em que ele vai favorecer a empresa ou a advocacia ou os clientes num todo. Ele não pode olhar só uma fatia, ele tem que olhar tudo. Então, eu acho que esse evento proporciona isso. Nós vamos analisar o mesmo assunto sobre vários ângulos e ampliar a discussão, que é necessário, porque às vezes o profissional, o jurídico de uma empresa costuma não conversar com o administrativo. Isso é impressionante, parece que as pessoas trabalham em prédios diferentes, porque elas tomam decisões diametralmente opostas, tá? Então, já sem delongas, porque quero ouvir muito os nossos participantes, eu passo a palavra ao doutor Luiz Felipe, desculpe, que fará, então, a sua apresentação. Por favor, doutor. Muito obrigado pela apresentação. Primeiro, eu quero dizer que, para mim, é uma alegria e uma honra, né? Primeiro, eu passo aqui pela doutora Érica, que a gente tem a honra de ser a nossa moderadora, né? Que deu um upgrade no nosso evento, né, Cris? A doutora Érica. Eu tenho um carinho muito grande pela doutora Érica, enquanto minha coordenadora no EBJUR também, e enquanto amiga que acabamos nos tornando também, né? E eu quero agradecer também a Cris, eu chamo assim de Cris, mas é a doutora Cristiane Jacob, né, Cris. E são amigos acima de... E muito obrigado aqui pelo convite, viu? Eu estou gostando muito de participar desse debate nosso, né? Que cada um vai trazer um pouquinho do ponto de vista da sua área de atuação. Iniciando já aqui a minha exposição, eu quero fazer um link aqui. Eu vi um artigo que eu achei interessantíssimo, e era do Dr. Rony Duarte, e eu vi através de um compartilhamento do Dr. Flávio Tartucci. E esse artigo, ele fala assim: entre vítimas e aproveitadores. E eu vou fazer situações que eu vou linkar na minha exposição. E ele fala aqui que as mesmas catástrofes, né, aí, belíssimas manifestações por parte das pessoas, com amor ao próximo, solidariedade, são um terreno fértil também para a ganância e o oportunismo das pessoas. E não é só no contexto da corrupção que a gente vê de empresários e de políticos também, né? E hoje, até com a pandemia, nós estamos vendo aí alguns números, alguns noticiários com relação a respiradores que realmente nos entristece demais, né? Ele fala de algo mais próximo do homem comum, que é aqueles que, sem precisar, ainda almejam uma vantagem fácil das pessoas. E aqui eu vou trazer alguns exemplos também, mas ele cita aqui o exemplo de uma viúva que tem um imóvel de renda, e esse imóvel de renda dessa viúva, embora seja um imóvel de luxo, é um imóvel que ela utiliza na sua subsistência. E do outro lado, nós temos um locatário investidor, uma pessoa abastada, mas ele está ali exigindo um desconto, uma isenção do aluguel daquela viúva, sob pena de judicializar aquela demanda, né? E é o que a gente tem visto muito hoje no mercado. E também fala-se aqui muito
sobre a questão também que a gente tem testemunhado, né, não só de advogados no âmbito jurídico, mas uma verdadeira litigância irresponsável. E essa litigância, o que vai levar essa litigância? Como a doutora Érica falou no início, na sua exposição, vai levar a um caos colapsante do nosso judiciário. Inúmeras demandas que nós temos visto aí no judiciário. E aqui eu já vou linkar e vou iniciar a minha exposição, que é profundamente enganoso, ele fala aqui, que a gente outorgue, sem exceção, a todas as pessoas o direito ao desconto, tá? Porque nós temos que analisar pontualmente, caso a caso, essas demandas que estão vindo aí dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas empresas. Eu falo um pouquinho mais do ponto de vista do mercado imobiliário. E aqui já cumpre um esclarecimento da nossa parte, que o locatário não é permitido a ele na locação que ele deixe de pagar o aluguel. E nem o locador, ele é obrigado a dar um desconto a esse locatário. Por quê? Mesmo ele estando com dificuldades financeiras, seja pela legislação, e aqui quando eu falo um pouco da legislação, eu falo no sentido, e é importante aqui um esclarecimento da nossa parte, que as pessoas viram aquele projeto de lei 1179/2020. E dentro daquele projeto havia o artigo 10º, que tratava justamente da suspensão total ou parcial dos aluguéis. Tá? Então, o que acontece? As pessoas, até hoje, eu recebo questionamento nas exposições que a gente tem feito, as pessoas perguntando se aquele projeto de lei ele vingou. E no que se refere à suspensão dos aluguéis, foi suprimido esse artigo. Tá? Então, do ponto de vista legal, o que aconteceria se tivesse sido levado adiante esse artigo? Seria suspenso os aluguéis de março a outubro, que ia virar um verdadeiro caos dentro do mercado imobiliário, né? A única coisa que ainda está na Câmara dos Deputados para ser votado é o que se refere ao artigo 9º, que impediria a execução dos despejos, tá? Mas isso ainda está na Câmara dos Deputados e pendente de aprovação. Então, do ponto de vista legal, não tem nada na legislação em si que faça com que o locatário pare de pagar o aluguel ou o locador ele seja obrigado a dar um desconto. E agora que eu vou entrar um pouquinho nisso. Quando a gente fala do mercado imobiliário, eu trago um pouco a locação a mais, porque, de certa maneira, impactou mais na locação. Porque o mercado de vendas, ele, de certa maneira, ele parou. Tá? Então, a locação que vem tido esses pedidos, né? Então, por isso, o que tem acontecido na prática do mercado? A gente vê uma demanda de locatários pedindo desconto, tá? E aqui que é importante a gente separar dentro da locação. Na locação residencial, tá? Os locatários, eles não estão sendo impedidos ou vendo ali reduzidos a sua posse direta do bem, tá? Ele continua utilizando esse imóvel de locação, ele continua morando, a não ser alguns condomínios que estão impedindo que ele utilize a área comum do condomínio, a academia, a piscina, o seu direito à posse direta do imóvel, a moradia, que é a principal finalidade da locação, ela continua normalmente. Então, em tese, dentro da locação residencial, esses locadores não seriam obrigados a dar um desconto, porque, como nós sabemos, o direito ele não socorre o desemprego, por exemplo. Nós sabemos classificada, a pessoa que perdeu o emprego, não é por isso que ela vai deixar de pagar o aluguel. Então, mesmo assim, o que a gente entende, e o que tem acontecido, a gente vê uma sensibilidade por parte dos locadores, quando é demonstrado que esses locatários estão numa situação que de fato, eles apresentem ali um desequilíbrio econômico em razão da pandemia, eles têm, sim, dado os descontos a esses locatários. Mas o problema maior hoje, e o que a gente tem que enxergar aqui, é justamente nas locações não residenciais, as locações comerciais, porque está havendo ali a interrupção da atividade desses empresários, tá? Então, o que a gente chama do fato do príncipe, por conta dos decretos municipais e estaduais, os empresários estão sendo impedidos
de abrir os seus comércios que não sejam essenciais. Então, por isso que a gente tem que, sim, ter um olhar mais sensível para esses empresários, porque tenho recebido muitas ligações e de empresários que estavam muito bem estabelecidos, mas que estão faturando zero agora. Então, se a coisa continuar e os locadores realmente não fizerem algo por eles para que eles mantenham esses pactos, o que vai acontecer de certa maneira? Esse comércio vai fechar, vai gerar um desemprego e a coisa começa a ficar pior, né? Então, a gente, de fato, tem que ter um olhar mais sensível quando se trata dessas locações comerciais. O que não pode haver aqui, pessoal, e aqui que eu entro, já passando aqui para os finalmente da minha exposição, é que a judicialização, e isso, os aspectos teóricos dessa judicialização, eu vou deixar um pouco para minha amiga, mestre em Direito, doutora Cristiane Jacobi, a judicialização deveria ser a última alternativa, porque deveria, por parte do locatário, num primeiro momento, ele buscar uma prévia conciliação com esse locador, tá? Então, ele deveria buscar uma composição. Buscando essa composição, por quê? Porque é justamente o que a gente chama de boa-fé. E a boa-fé objetiva, a boa-fé no sentido da colaboração, a boa-fé no sentido da cooperação. E quando a gente fala de cooperação, a gente não está falando em assistencialismo por parte do locador, e sim no sentido de manter esses pactos locatícios para que se observe justamente a paz social, que é o objetivo maior do direito, que esses contratos eles continuem. Então, é por isso que é importante. E eu tenho visto alguns juristas falando sobre isso, que para que essas pessoas, de fato, fossem ao judiciário, elas deveriam demonstrar, primeiro, os documentos que demonstrem ali o seu desequilíbrio em razão da pandemia, deveriam demonstrar também que houve uma tentativa de composição e também demonstrando a boa-fé como que elas pagariam isso após o retorno da pandemia, sob pena de faltar aí por parte o interesse processual por parte desse locatário, ou seja, no que se refere à necessidade do provimento jurisdicional. Então, olha como é importante. E não que houvesse por parte do juiz um indeferimento, mas talvez uma suspensão do processo, até que ele demonstrasse que houve uma tentativa de conciliação, ou nem que fosse levado em consideração no mérito, tá? Então, com isso, eu fecho o que eu trago aí, deixo para a Cris agora trazer os aspectos aí, com relação a esses que estão buscando o judiciário, do artigo 317, que trata da revisão, do artigo 478, que trata da resolução, mas é esse o recado que eu quero deixar aqui para os pessoais com relação aos contratos nessa fase de pandemia. Ok, doutora? Eu passo aqui a palavra, então. Ok. Doutor Luiz Felipe, muito obrigada pela sua exposição. O senhor foi breve e conseguiu falar de tantos pontos. Eu peço desculpa aos participantes que eu estava com o olhar desviado para baixo, porque eu estava tomando nota de todas essas relevantes informações. Eu queria pontuar 2 ou 3 para passar para fazer o link com a doutora Cristiane. Queria dizer, então, que fica claro que existe ausência de lei regulamentando essa situação de revisão contratual, especialmente a locatícia, né? Não há ainda então, o que, de certo ponto, vai nos obrigar a pensar, a negociar, a falar com o outro, porque se houvesse uma legislação, a gente talvez aplicasse e não discutisse, e efetivamente não conseguisse atingir as pessoas, o homem comum, o exemplo que o senhor deu então, assim, talvez a ausência de lei obrigue os operadores do direito a refletir mais sobre o assunto, inclusive até os juízes mesmo a fundamentar as sentenças de maneira diferenciada, porque vão ter que se debruçar sobre o caso concreto, né, efetivamente. E aí, outra coisa que o senhor falou de muita relevância é que não há, então, no Brasil, nós não temos aqui o contencioso administrativo, ou seja, que eu preciso esgotar a esfera administrativa para só, então, chegar ao judiciário. Mas, o que tem acontecido na prática é muito interessante.
o fato de o juiz poder entender que não houve uma tentativa de negociação anterior, e então, portanto, você não mostra o interesse, talvez nós mudemos, então, a análise das condições da ação. Talvez um dia cheguemos aqui no Brasil, como no Uruguai, em que a audiência de conciliação e mediação é requisito para a petição inicial. Então, lá é condição da ação expressa que você tente a conciliação pré-processual. Então, eu acho isso também um ganho. Já houve um ganho no Brasil ao se trazer a audiência de conciliação e mediação para o início do processo. E agora, dá a ela a verdadeira importância. Mas a gente agora muito mais a efetividade da solução. E, doutora, eu já passo a palavra para a doutora Cristiane falando isso, que eu concordo que, na minha visão de jurista, aos 43 anos, a falta toda, todos os problemas poderiam ser resolvidos com a aplicação da boa-fé objetiva, porque não me interessa o que você pensa, me interessa como você age. Então, a maneira como você regulamenta as suas relações é válido. E aí, eu acho que há realmente uma exaltação da boa-fé objetiva. Então, parabéns ao senhor que conseguiu, no seu tempo de fala, num tempo que curto, porque nós estamos ao vivo, numa live, você conseguiu trazer tantas informações de tanta relevância. Muito obrigada. E eu passo, então, a palavra para a doutora Cristiane, que nos brindará com as suas observações. Por favor, doutora. Tá bom. É o seguinte, pessoal, eu acredito que tudo isso que o Arcângelo falou é extremamente relevante, é o dia a dia, é o que a gente tem vivenciado, é o que as pessoas estão, inclusive, buscando, né? Elas querem saber como agir, o que fazer. Eu me preocupei em trazer para essa live aspectos extremamente teóricos, que nada mais são do que os princípios, a gente vai trabalhar algumas ideias de princípios, mas isso, a minha sugestão é que a pessoa, quando pensar em princípios, não vinculá-los somente à teoria, e sim começar a trazê-los à prática. Então, nós temos, por exemplo, fontes do direito, nós temos a lei, nós temos os princípios, nós temos a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, nós temos a doutrina, que são as obras, que são os estudiosos do direito. Então, uma das fontes do direito são justamente esses princípios. Então, se eles são fonte de direito, a gente, como nós, né, como operadores do direito, temos uma maior facilidade de enxergá-los. Mas muitas pessoas, o empresário, por exemplo, às vezes nunca ouviu falar em princípios contratuais, princípios constitucionais, às vezes ele nunca teve oportunidade de ler algo nesse sentido. Então, a minha sugestão é que a gente possa fazer uma releitura disso, aplicando esses princípios ao nosso dia a dia, porque até mesmo quando a gente estuda a doutrina, os princípios, eles são trazidos para a gente como valores inerentes àquela normatividade. Então, tem os princípios gerais contidos na Constituição, tem os princípios do Código Civil. Então, por que a gente, quando estuda o Código Civil, a gente não estuda pontualmente um único artigo? Porque existe uma sistemática como um todo, uma sistematização que tem que ser vista de forma complexa. Então, eu não pego um único artigo, estudo aquilo e aplico ele no meu caso concreto. Porque, às vezes, se eu fizer isso, eu vou estar deixando de avaliar uma outra situação que, se a gente analisar junto, muda um pouco o contexto, que é o que o Arcângelo falou. Muita gente, algumas pessoas já me procuraram, querendo utilizar certas diretrizes, certas normas a seu favor, mas numa leitura pontual e objetiva, só focando aquilo. E quando você vai analisar o caso concreto da pessoa, não liga a lei à situação fática. Então, quando a gente fala em princípios, a gente tem que ter essa visão maior. E o nosso Código Civil, ele foi feito de uma forma a buscar, assim, diretrizes e normas construídas com cláusulas gerais. E o que são essas cláusulas gerais? O próprio Código Civil, os próprios artigos, se você analisar, eles não são fechados. Por quê? Porque eles estão buscando, o nosso legislador, a intenção dele foi trabalhar com uma longevidade da lei, que ela não ficasse obsoleta com certo tempo. Então, como a gente não sabe o que vem, o que vai acontecer nas próximas décadas,
para a gente não perder a normatividade daquela regra, eles trabalharam com regras abertas. E regras abertas significa dizer o seguinte: eu posso interpretar à luz do que são os usos e costumes atuais. Então, algo que não era usual há 5 anos atrás, hoje é. Então, se eu for fazer a leitura de uma regra hoje, talvez seja diferente do que os juízes, a jurisprudência dos tribunais tinham trabalhado há 5, 10 anos atrás. Então, quando a gente vai analisar uma situação, a gente tem que pôr luz nos princípios, mas concatenando toda uma ideia de um sistema e não aplicando ele individualmente e querendo fazer força para que aquilo se encaixe e se enquadre no seu caso concreto, que é o que eu acredito que essa situação que muitas vezes, eu vou falar má fé, mas às vezes não é só má fé, às vezes é falta de conhecimento, né? Muitas vezes a pessoa nos procura, você que já tem um ouvido mais técnico, você enxerga aquilo, meu Deus, a pessoa, né, se ela tivesse um pouco de conhecimento, talvez ela não tivesse feito essa proposta que beira a má fé. Então, eu acredito que seja importante as pessoas terem um pouco de noção do que são esses princípios. E o Código Civil, ele traz 3 principais, eu vou falar 3 ou 4 princípios importantes aqui, que é o princípio da boa-fé, o da socialidade e o da operacionalidade. Depois a gente vai falar um pouquinho também do princípio da força obrigatória dos contratos, mas eu acho que esses 3 são importantíssimos para que a gente possa mostrar que não só dentro dos contratos, não só numa interpretação jurisprudencial feita pelo juiz para analisar aquele caso concreto que está sendo apresentado para ele, mas a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, por uma conversa com uma pessoa que você às vezes está tendo algum tipo de dificuldade, questão condominial, questão entre vizinhos, questão entre negócios, contratos, não importa qual seja a seara, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Então, o que seria essa boa-fé? A boa-fé nada mais é do que a lealdade, a honestidade, a cooperação. É você estar dentro de um complexo, de uma relação aí contratual, vamos focar em contrato agora, e pensar que essa relação tem que ser equilibrada. E para que ela seja equilibrada, não tem como você ter um equilíbrio se não há boa-fé, se não há a igualdade entre as partes, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, se a gente for ler o que fala o Código Civil, dá a entender que são só algumas partes do contrato que a gente tem que participar com boa-fé. E eu já falo para vocês, a boa-fé, ela existe antes, durante e o depois. Não é porque você está diante de uma relação que você ainda não iniciou que você não vai agir com boa-fé. Aí eu vou deixar para ter boa-fé durante a relação. Não, eu vou deixar para ter boa-fé só durante a relação, depois do final da relação eu vou perder o juiz e vou fazer o que é melhor para mim. Então, a boa-fé é algo que a gente espera do outro, é uma consciência que a gente espera do outro no começo, no meio e no fim da relação. E aí eu pego um exemplo simples, mas que eu até troquei uma ideia com o Arcângelo e com a Érica, que são coisas simples, mas quando você vai negociar com alguém, hoje em dia é muito fácil você ter informações sobre a pessoa. Então, quando você tem um sistema, que você tem lá o TJ, você pode fazer buscas em todos os tribunais, é público, você pode fazer buscas no Facebook, que você já consegue, em outras redes sociais, que você já tem uma noção de quem é a pessoa, você vai ligando os pontos, vai traçando um perfil da pessoa, e com isso, você já tem pelo menos um pouco de material para você entender se você acha que seria interessante ou não negociar com aquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa na área do Arcângelo, que busca uma locação comercial, ou que busca uma locação residencial. Se você faz busca no TJ e acha lá 4 despejos, que em nenhum dos despejos foi favorável para o credor, porque não conseguiu localizar, ou porque a pessoa não tinha bem suficiente para satisfazer ali aquela causa, você, como parte da relação, você vai abrir para aquela pessoa? Você não vai abrir.
Então, é muito importante que a gente tenha noção de que os nossos atos, eles causam consequências e hoje em dia não dá mais para apagar. Tem certas situações que você fala assim, eu quero apagar esse processo judicial que eu me arrependi. Não tem como apagar, está ali no histórico. Isso não quer dizer que você não possa judicializar quando você acredite que tem que ser judicializado. São coisas diferentes. O que eu estou falando é, muito importante que a gente tenha noção que os nossos atos geram consequências, e essas consequências vão traçar o nosso perfil, né? Em relação à boa-fé, só para fechar, uma outra situação que eu acho muito importante é falar da expectativa que gera entre as partes. Então, quando eu negocio com alguém, eu tenho uma expectativa que muitas vezes, se o outro não agir de boa-fé, essa expectativa minha vai ser frustrada. A gente sabe que no decorrer das transações, situações acontecem, contextos adversos acontecem, o Poder Judiciário está aí, existe no Código Civil a possibilidade de revisão de cláusulas, se não houver nas tratativas administrativas extrajudiciais a possibilidade de resolução. A gente não está falando que não tem como buscar, tem, mas existem caminhos e meios. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. O segundo é a questão da socialidade, que nada mais é do que um princípio que busca, não é socialismo, viu, pessoal? Não tem nada a ver. A socialidade é algo que a gente trabalha o coletivo em detrimento do individual. O individual, quando a gente vai fazer algum tipo de negócio, um contrato, a gente busca as nossas premissas e os nossos interesses individuais. Contudo, nunca esquecendo que esses interesses individuais não podem se sobrepor ao interesse coletivo. E uma das situações que eu falo diferente da boa-fé, que a gente trabalha o interno, sou eu e o outro, na socialidade, sou eu, o outro e os terceiros. Então, a gente tem que pensar nesse conjunto. Então, existem os deveres positivos e os deveres negativos. Os positivos é aquilo que eu tenho que fazer em razão do objeto do meu contrato. E os negativos é o que eu não devo fazer. Então, o dever de não lesar o outro está aqui, né, no negativo. E, para finalizar essa primeira parte aqui, o operacional, a operacionalidade. O nosso Código Civil, como eu já disse anteriormente, ele trabalha com cláusulas gerais, né? Então, a gente trabalha aí com leis e normas abertas, justamente para poder flexibilizar e trazer uma maior sobrevida para essa legislação, e isso a gente pode trazer para o universo contratual. Quando a gente trabalha cláusulas muito fechadas, às vezes aquele contrato, ele atende muito bem no primeiro ano, no segundo ano, às vezes no terceiro, no quarto ano, ele já não responde bem. Então, a gente pensar na possibilidade de trabalhar cláusulas mais abertas, mais abrangentes, mas, logicamente, é importante também saber redigir essas cláusulas para não ficar vulnerável, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque se a gente trabalha cláusulas muito abertas em determinados contratos, você pode estar trazendo uma vulnerabilidade para uma das partes, e não é essa a ideia, né? Então, trazer tudo isso para dentro dos contratos e fechando a ideia de que existe um princípio, que é o princípio da força obrigatória dos contratos. Esse princípio, ele não é absoluto. Então, é importante dizer que o contrato nasce para ser cumprido. Lembra que a gente falou lá atrás do princípio da boa-fé? Que você gera uma expectativa numa das partes, uma parte tem uma expectativa, outra tem outra. Então, quando você pensa que o contrato nasce para não ser cumprido, você já está nascendo com mácula. Por quê? Porque existe o princípio da boa-fé que tem que ser cumprido. E a força obrigatória do contrato é aquela que fala que, a partir do momento que eu contratei com alguém, eu escolhi contratar, ninguém me obrigou a contratar. Eu pude analisar a situação, é importante que as partes leiam o que está sendo escrito, para amanhã ou depois não alegar o desconhecimento daquilo. Se ela não tem conhecimento jurídico, é importante que ela busque um advogado, um profissional que tenha esse conhecimento para dar esse suporte, porque amanhã ou depois ele não vai poder falar, olha, eu não gostei muito da redação dessa cláusula, eu quero mudar, e de forma unilateral fazer a alteração. Então, a força obrigatória do contrato contratou,
ambas as partes vão ter que cumpri-lo, a não ser que sobrevenha uma situação diferente do que foi previsto, e eles possam negociar, eles possam conversar. Porque existe a teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, que são pontos que estão sendo muito trabalhados, inclusive o doutor Arcângelo falou sobre isso, mas vem a ressalva. Não são princípios que são aplicados a todos os casos. A gente tem que ter muita cautela, nós como profissionais do direito, principalmente, para que a gente não faça, coloque na cabeça das pessoas que todo mundo tem esse direito e que todo mundo pode alegar a teoria da imprevisão, que não é bem assim, né? Existe toda uma necessidade de comprovação, existe, você tem que fazer a prova desse desequilíbrio, né, entre as partes, não é algo que você simplesmente alegue e pronto, né? Então, acho que esses pontos principais que eu gostaria de trazer são esses, a relação dos princípios com o nosso dia a dia. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua fala. Eu queria pontuar que você conseguiu plenamente fazer a sua proposta, que é trazer uma visão ampla do sistema, principiológica para o dia a dia, e atingir o homem médio comum, até com os termos que a gente fala. É importante explicar ao cliente, né? A gente falar a língua do cliente para que ele possa, limpa, clara, para que ele possa entender. E eu gostei muito quando você pontuou os 3 princípios que regem as relações do Código Civil, e claro, em geral, boa-fé, socialidade, operabilidade. E eu, particularmente, comungo da ideia, sou muito fã das cláusulas abertas. O sistema fechado, ou listado, ou taxativo, ele leva realmente a uma aplicação matemática da lei, sem qualquer interpretação. E essa é justamente uma crítica processual aos precedentes. Será que não há um retrocesso em o Brasil adotar, tecnicamente, a gente buscar adotar o sistema de precedentes, porque nós temos um sistema de cláusulas abertas, como você muito bem disse, toda norma ou todo artigo precisa de interpretação, a hermenêutica é indispensável, e se a gente fechar o sistema, vira matemática, e o jurídico não é matemática. Cada caso, como você disse, eu tenho que ouvir se a relação específica. Exatamente, eu tenho que saber se há provar desigualdade, então eu gostei muito, eu vou criar um termo nas minhas aulas a partir de hoje, vou dar o presente de nome à doutora Cristiane. Ela disse que não existe a boa-fé seletiva. Eu adorei isso, Cristiane, porque ela disse que eu não posso, de repente, levantar que eu estou de boa-fé ou começar a ficar de boa-fé. A boa-fé objetiva, ela existe ou não existe? E a doutora falou isso, eu não posso ter antes, não ter durante ou não ter depois, então eu adotei agora, nós acabamos de criar a boa-fé, não existe boa-fé seletiva, ela é existente ou inexistente, né? Eu não posso escolher o momento em que eu começo a ter boa-fé, e eu gostei muito, Cristiane, da ponderação de que no mundo digital o direito ao esquecimento ficou muito mais complicado. Talvez as pessoas se tornem mais conscientes das suas ações, porque nós vivemos uma vigilância total. Até os meios de prova em processo, vocês sabem disso, mudou muito, porque antigamente era ou não era. Eu não conseguia saber o que aconteceu de verdade. Agora eu tenho vídeo, captação de áudio, eu tenho tudo. Então, será que não vale a pena dizer a verdade? Porque eu tô olhando o que aconteceu. Então, vamos passar para a boa-fé objetiva, vamos dizer a verdade, porque hoje a verdade ela é mais facilmente buscada do que antigamente. Então, doutora Cristiane, parabéns pelo que você conseguiu sintetizar aí, fazer a conexão com o doutor Luiz Felipe e colocar os princípios do direito. Já sem delongas, desculpe até a minha extensão, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo, que fará, então, agora as suas considerações. Por favor, doutor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Meu áudio está ligado? Bom, eu agradeço, é um desafio participar aqui dessa troca de ideias. Eu, como administrador de empresas, nesse meio onde tantas pessoas como vocês estudam, se dedicam, se debruçam em vários casos, então é um desafio eu estar aqui participando dessa live, e isso com certeza vai servir muito para o meu crescimento geral, né? Eu gostaria de agradecer
o convite, né? Agradecer a professora Érica por estar mediando, ao doutor Arcângelo, que é uma pessoa gentil, como se vê poucos, né? Além de um profissional dedicado e criterioso, né? E a doutora Cristiane, estudiosa incansável, um coração gigante, que eu conheço um pouco por dia, né? E que já me encanta há 10 anos. Né? A minha visão nessa hora do debate é focada no seguinte: eu queria trazer aqui uma frase que, em determinado momento, eu fiz um currículo para participar de uma área, uma entrevista numa área de recursos humanos, e essa frase me marcou muito. Eu não conseguia encontrar a frase para poder dar um mérito a quem a disse, mas ela é mais ou menos no seguinte sentido: sempre que você for analisar um problema, né, e for a fundo nesse problema, você vai encontrar o homem, o ser humano. Então, o cerne de toda e qualquer questão é o ser humano, ainda mais nas relações, né? E procurando essa frase, eu encontrei uma outra, que essa eu posso dar o mérito da fala, a Platão. Eu gostei muito, achei muito própria para o momento. Procurando o bem para o nosso semelhante, encontramos o nosso próprio, né? Então, nesse momento em que as relações estão à flor da pele, em virtude da questão econômica, né, eu vejo como essa situação da quarentena e do vírus, que o vírus proporcionou essa questão, obrigou essa questão da quarentena. Tem gente que fala que é um divisor de águas, e eu procuro dizer que é um catalisador do processo de mudanças comportamentais da sociedade, né? A gente sabe que a sociedade sempre esteve em um processo de mudança, e a gente vê isso já de longa data, a questão das mudanças comportamentais como um todo, né? E a hora que a gente começa a focar isso para as empresas, a gente não pode reduzir a nossa visão como simplesmente na empresa, porque ela está inserida na sociedade, né? E um conceito que a gente tem dentro da administração, e é um conceito simples, eu gostaria de colocar um outro mais complexo, para analisar, é o conceito da cadeia produtiva. Nesse conceito, a gente tem o produtor, a empresa e o cliente. Nesse momento, eu acho que a gente precisa ver um conceito ampliado, que é o conceito dos stakeholders, né, que são os envolvidos com aquela empresa, né, desde o fornecedor, o colaborador interno, o concorrente, a vizinhança, a área acadêmica que se relaciona no fornecimento da mão de obra. Então, é um conceito muito mais ampliado, né? E a hora que a gente coloca a questão dos stakeholders, eu queria trocar o termo por elos, né? E não elos de uma corrente unidimensional, né? E sim os elos de uma teia tridimensional muito mais complexa, né? Onde esses elos sofrem tensões e torções e exigências, né? Que, no final das contas, você cria um vetor resultante que dá o caminho que a sociedade vai seguir, né? Então, essa ideia desses elos, eu acho que é importante nesse momento para a gente caminhar na discussão, né? Um outro conceito que eu queria colocar aqui, uma outra ideia que eu queria colocar aqui para a gente assim, caminhar na discussão, é a questão da vulnerabilidade, né? Até algum tempo a gente achava como corriqueiro a questão de um dos elos, ou alguns dos elos aí dessa teia toda, ser fraco, ser vulnerável. E a gente, na nossa rotina diária, na correria, a gente fazia vista grossa para isso e falava, não, tem que correr para não fazer parte desses elos, não ser um dos elos vulnerável, né? E hoje, o que acontece é que nós todos estamos vulneráveis, né? É um momento que não tem um ou outro da cadeia produtiva ou dos stakeholders. Todos nós estamos vulneráveis, né? A hora que a gente olha alguns dados da economia, tipo, os Estados Unidos perdendo 4,8% do PIB, a França 5,8%, a China 6,8% só no primeiro trimestre, né? E aí a Inglaterra com uma previsão de perda de 13%
do PIB neste ano, é uma situação em que a economia se enxuga, essa teia toda se desidrata, né? E os elos ficam tensionados, né? A nossa preocupação é justamente que haja um entendimento disso para que os elos não rompam, né? Sem medo de errar, eu acredito que a gente possa falar 3 coisas, né? A primeira, que é comum, né? É o comportamento do consumidor, que ele vem mudando constantemente, colocando o comportamento do consumidor, na verdade, até dentro da administração, é uma área específica do marketing para poder estudar como essa pessoa consome e aí colocar da melhor forma possível o produto para ela, né, para essas pessoas. Então, essa escala de mudança da sociedade, esse comportamento do consumidor é relevante, é importantíssimo. Tanto é que a gente vê, muitas vezes, alguns grupos de pessoas reduzindo o seu consumo, partindo por um estilo de vida mais simples, ou mesmo vegetarianos, os veganos, e isso tudo acaba implicando numa consequência do comportamento também das empresas, né, que vai acabar influenciando nas relações, porque, de um modo geral, quando a gente fala relações contratuais ou relações empresariais, a gente primeiro está falando naquele cerne da questão, que são as relações interpessoais, né? Uma outra coisa que a gente pode falar sem medo de errar é a questão das relações contratuais de todo o mundo terem sido comprometidas, né? Não teve um grupo de relações contratuais ou um setor. Então, é verdade, a gente não precisa ter medo de errar a hora que a gente fala que todas as relações, e essas todas as relações eu amplio até na parte contratual, empresarial, interpessoal, mas a relação da pessoa, do indivíduo com o Estado com o indivíduo, porque teve cerceamento do direito de ir e vir, né? A questão de como pagar o IPTU se a própria prefeitura não está prestando o serviço. Então, tudo se colocou em questionamento, né? Um outro ponto aqui, desses 3 que eu comentei, que a gente não precisa ter medo de errar, é o vínculo da confiança nas relações, né? O vínculo de confiança não pode ser perdido, né? Ainda mais nesse momento de patamar se reduzindo, né? Dessa teia toda se desidratando. Então, aquelas relações que já existiam, sejam entre fornecedor, empresa, cliente, elas precisam ser muito bem tratadas e cuidadas para que você não as perca, né? Então, se você tem um fornecedor que muitas vezes é uma questão técnica, de difícil de formação desse fornecedor, mas que é uma empresa que te dá segurança em relação ao que ele vai te fornecer, no prazo que ele precisa fornecer, então o seu fluxo produtivo continua sem interrupção. Essa é uma relação que você não pode perder, porque para você formar um outro fornecedor a ponto de ter confiança nele, né, vai demandar tempo, recurso. A mesma coisa a hora que você olha para o outro ponto, para o outro lado da reta, né, o seu cliente. Você não pode prejudicar o seu cliente, não pode deixar de entregar. Talvez você precise negociar com ele algumas questões de prazo, preço, forma de entrega e tudo mais, mas precisa ser tratado caso a caso, como já foi colocado aqui, né? Não existe uma regra básica, uma lei primordial, uma lei única que vai normatizar as coisas. Cada caso tem a sua importância de análise, né? Nessa situação toda aí, em relação à mudança do comportamento, a questão das relações contratuais terem sido abaladas no mundo todo, o vínculo de confiança nas relações serem importantes, é que a gente precisa ter a preocupação e ampliação na visão e na consciência, né, das partes envolvidas, dos elos envolvidos, né? Então, muitas vezes, a gente precisa trazer para essa discussão todos os entes, né? Desde do cliente, o fornecedor, e muitas vezes uma situação que a gente se esquece e que é primordial, a questão do Estado. O Estado participando dessa discussão,
os políticos participando dessa discussão, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que eles estão em outra dimensão e se retiram da necessidade da discussão da solução. Então é importante que todos os stakeholders, né, todos os envolvidos, e nesse momento não tem ninguém fora desse grupo, né, todos estão nesse grupo, precisam fazer a sua parte, contribuir com seu entendimento e a sua dedicação na solução do problema, né? Quando eu falo na ampliação da visão e da consciência, não é a questão de você, meu cliente ou meu fornecedor está com problema, vou abrir mão dos meus direitos e tudo bem. Não é essa situação. É justamente o contrário. É você ter um entendimento do que você pode fazer, mas exigir do outro o que pode ser feito, né? É a questão da boa-fé, né? Boa-fé de todos os lados, né? Não pode ter com, digamos aí, eu não sei se está certo o termo ou não, com mais boa-fé ou outro com menos boa-fé, né? Dentro da administração a gente fala do ganha-ganha. E é um ganha-ganha que o pessoal ainda brincava, né? Mas tem um G maiúsculo e um G minúsculo. Não, é um ganha-ganha com G maiúsculo para todas as partes, no sentido de que nesse momento o ganha-ganha é que a coisa não se agrave, né? Não se complique, não haja rompimento nas relações, né? E aí, uma questão importante, eu acho que a gente precisa ver, como esse novo olhar no pós-quarentena, é a questão de que as partes trabalhem não na reconstrução das coisas que já existiam, né? E sim em novas relações interpessoais. É o momento de você parar e analisar, olhar para dentro e entender o que você tem de importante nessa sociedade, né, nessas relações interpessoais, empresariais, né? Isso tudo, ao meu ver, mudança do comportamento, as relações sendo tensionadas nessa teia complexa, né? Tudo isso vai ser ou uma transição ou uma ruptura, né? Eu desejo que seja uma transição, porque eu vejo isso como um processo conciso, um processo constante, coerente, né? E que haja respeito e consciência, né? Para poder todos os elos interagirem de forma que, no todo, mesmo desidratado, todos ainda fiquem bem, né? E isso vai exigir da gente respostas e comportamentos, né, que darão oportunidade aí para a gente fazer essa transição da forma mais tranquila, né? Eu, de novo, com frase, né? Comecei com frase, estou partindo aí para o encerramento com frase. Engraçado é que eu marquei o tempo dos outros e não marquei o meu, não sei como que eu estou, né? Mas, assim, finalizando a minha ideia, que eu quero trazer principalmente é que as relações, sejam contratuais, empresariais, no primeiro momento, são relações interpessoais, né? E aí eu achei uma outra frase que eu gosto muito, e essa é de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, eu acho que é esse o momento da gente se interiorizar, olhar todos esses conhecimentos de cooperativismo, de sustentabilidade, né, de empresa consciente, de impacto positivo, né, para a gente poder contribuir da melhor forma possível aí para que a sociedade caminhe, passe por um patamar superior e seja mais consciente. Tá joia? Agradeço aí a oportunidade desses minutos de fala. Nossa, doutor Rodrigo, parabéns por conseguir colocar tanto conhecimento em tão pouco tempo. E eu queria dizer, então eu vou fazer uma breve análise da sua fala para poder moderar, mas eu queria dizer só uma coisa. Qualquer pessoa que eu conheço, a maneira como ela fala do cônjuge diz muito para mim dela. Então eu queria dizer que eu já comecei, eu gostei da apresentação,
porque essa é a relação interpessoal talvez mais difícil e mais preciosa da vida, e eu acho que ter um bom companheiro ao lado torna a vida mais fácil. Então eu achei muito bonito, e você dizer que faz 10 anos que a sua vida, e que vocês já estão juntos, e que cada dia você conhece um pouco. Que bom! Por isso que eu falei que isso foi o que eu me apaixonei da doutora Cristiane também, porque ela é inquieta, assim como eu. Nós queremos todo dia alguma coisa, nós queremos a justiça, nós buscamos... Então, assim, é uma inquietude generalizada no bom sentido, no sentido da não acomodação. Então, eu queria começar falando isso. E para analisar a sua fala, para que eu possa, então... depois encerrar fazendo um questionamento final, eu queria dizer que foi muito bacana você pontuar 3 coisas dentro de uma fala com visão de administração, que é o comportamento alterado do consumidor. Hoje eu ia dizer, acrescentar da minha vivência, que o jovem já vem com uma consciência diferente. O jovem, ele se preocupa onde vem a mercadoria, se eu uso mão de obra escrava, se eu preciso realmente daquele produto. Então, essa sociedade de consumo, que ela está sendo revista, e me parece que com muita necessidade, acho que demorou para a gente rever esse padrão de consumo. Segundo, o vínculo na confiança das relações. Quando eu vou explicar aos alunos que o fiador é importante no sistema, tem aluno que diz, mas para que eu preciso de fiança se eu tenho seguro no banco hoje? Acontece que é muito mais importante você ter uma pessoa, a FIDES da pessoa, a confiança de alguém, do que o produto, mas estava difícil explicar isso, e parece que a necessidade atual resgatou essa boa-fé objetiva. Então, além de eu criar a boa-fé seletiva, né, da doutora Cristiane, eu vou falar que o doutor Ricardo nos sugeriu a criação de um aferidor boa-fé. Não é assim? A gente não tem como saber se a pessoa está de boa-fé ou não, mas a gente podia tentar passar na pessoa assim, um scanner para saber se ela tem ou não tem boa-fé, porque a minha visão jurídica sobre a boa-fé objetiva é a seguinte: países que já entenderam que a boa-fé ela traz as relações mais fáceis, a gente para de viver na areia movediça, porque eu passo a confiar mais no outro. Então, as relações são mais estáveis, mais transparentes, mais justas. O papel do advogado é mais respeitado, porque esse diz assim, esse também diz assim. Os tribunais são coerentes. Então, a boa-fé objetiva, ela organiza o sistema. Então, na minha humilde visão, ela mudaria todo o nosso sistema. E o número 3, doutor, o senhor falou muito bem, a ampliação da visão e consciência dos elos envolvidos. Eu acho que era muito cômodo a gente se colocar fora da cadeia, como se a gente vivesse numa realidade paralela, Matrix, aquilo ali não me afeta, então eu não dou importância. Todos estamos com uma sensação de vulnerabilidade nunca antes percebida, e talvez isso impulsione essa mudança que o senhor menciona, ou eu vou mudar ou eu vou repetir. E aí eu queria dizer que a gente podia usar, então, toda a bagagem que a gente aprende aqui na quarentena, a revisar, a gente podia usar como argamassa e cimento para mudar. Eu gostei muito da frase que não adianta reconstruir o que já existia, porque o que já existia tinha muito problema. Se eu voltar ao antigo normal, eu acho que a gente não ganhou nada. A gente precisa construir um outro modelo baseado no que era bom, no que eu revi, e um mundo novo. E o novo não é fácil de ser acatado, mas ele é possível. Todos nós estamos aprendendo a viver o novo. Então, muito obrigada, doutor Rodrigo, por as suas considerações. Eu achei, assim, de uma riqueza. Eu queria parabenizar a todos, dizer que eu achei de uma riqueza as intervenções e a maneira como elas se casam. E como isso pode ser, como pode ajudar efetivamente as pessoas, não só os advogados, mas o público em geral. Qualquer pessoa que não saiba direito, ela que esteve participando conosco, ela entendeu, ela conseguiu tirar uma leitura da situação atual. Então, eu gostaria, porque nós temos um tempo regulamentar, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente finalizar, e eu gostaria de seguir a ordem que nós tivemos da apresentação, então o doutor Luiz Felipe, depois a doutora Cristiane, depois o doutor Rodrigo. Eu queria saber, pensando nessas relações interpessoais, doutor Rodrigo, que o centro é sempre o ser humano, qual reflexão mais sistêmica os senhores conseguem fazer dessa panorama, dessa quarentena, do coronavírus? O que você vai levar disso
para o mundo novo? Por favor, doutor Luiz Felipe. Legal. Doutora Érica, primeiro eu só queria pontuar rapidamente o que a doutora Érica falou sobre a questão da judicialização e da importância da mediação, né? Nós temos os juízes hoje, nesse judiciário que estão chegando tantas ações, ele tem uma responsabilidade enorme. Por quê? Vai ser ele que vai separar os aproveitadores das vítimas, né? E que fosse levado em conta a questão da composição, eu sei que o indeferimento me parece inconstitucional, mas que fosse talvez uma suspensão do processo, até que isso fosse levado em conta, se houve uma prévia conciliação, ou que fosse pelo menos levado em conta no mérito, né? Porque da importância dessa tentativa prévia de conciliação, né? Com relação ao que a Cris falou, sobre que um advogado só leva em conta o artigo 317 ou o 478, isso me parece ativismo, né, Cris? Porque olha aquele artigo e não leva em consideração o conjunto dos artigos, né? Então, me parece, de certa maneira, um ativismo judicial por parte desses que estão agindo dessa maneira, né? E com relação ao Rodrigo, e eu já vou passar aqui para as minhas considerações finais, eu vejo assim, Rodrigo, às vezes não vai acontecer um ganha-ganha, mas que seja um perde-perde, né? O que não pode haver por parte de uma parte é que, eu não faço nada, eu não tiro um centavo. Isso, em tempos de pandemia, não vai ser legal, né? Não é um comportamento do momento que a gente está vivendo, né? É relação, né? Exatamente. E já partindo para a consideração final, o que eu quero falar é o seguinte, olha a importância do contrato agora para dar segurança jurídica, né? Para os investimentos, inclusive, né? Porque aquele que transfere o seu patrimônio, ele quer receber alguma coisa, e aquele que vende, ele também tem que receber alguma coisa, né? Me parece correto a gente afirmar nesse momento que, logicamente, quanto maior o risco do investimento, maior vai ser o lucro. E quanto menor o risco do investimento que você fizer, em contrapartida, menor o lucro também. Mas, para que haja o investimento nesse momento, tem que haver uma sensação de segurança, pessoal. Tem que haver uma segurança para que o locador continue deixando o seu imóvel para alugar. Senão, como que vai ficar? Se ele aluga e depois vai vir logo mesmo que seja de forma temporária. Um pensamento que eu venho discutindo com alguns amigos, empresários e diretores de empresas, é que só há riqueza quando há segurança nos contratos que são firmados, não é verdade? E as bases desse negócio, elas têm que ser mais do que nunca sólidas, né? Pois senão aqueles que são detentores do dinheiro, eles não vão investir o dinheiro, não é verdade? E eles não investindo o dinheiro, o que vai acontecer? Desemprego, violência, miséria, etc. Tudo que isso, né? Por isso que se os investidores verem que, de certa maneira, não é bom colocar o seu dinheiro em países como o Brasil, que seja, eles vão continuar na Alemanha, nos Estados Unidos, a Érica falou, né, de boa fé e de tudo mais, né? E agora, o que eu espero do futuro pós-quarentena, pessoal? Eu espero que a gente volte ao normal, primeiramente, mas é um novo normal. É isso que é importante, né? A gente está aí num novo normal. Por quê? Porque nós sabemos que muitos modelos de negócio vão desaparecer. Essa é a verdade com tudo que aconteceu, né? E eu cito o exemplo das plataformas EAD, por exemplo, no que se refere à educação. Eu estava conversando até com um amigo que é professor da Fundace, né? E ele estava falando, não me parece natural você fazer um curso para negócios virtuais ou marketing digital e cobrar isso as aulas presenciais. Porque se você está fazendo algo do ponto de vista virtual, logicamente, me parece que seja interessante que seja uma plataforma virtual também, né? E um grande exemplo que eu dou dessa adaptação e dessa adequação que aconteceu é os próprios sertanejos, né? Que eles foram os que se adaptaram mais rapidamente, né? No mundo que agora não pode haver show, eles não podem... Fizeram aí suas lives, levando 3 milhões de pessoas, com patrocinador e etc., e eu tenho certeza que, de alguma maneira, eles estão conseguindo levar adiante o seu mercado, né?
E um artigo que eu vi muito interessante hoje, pessoal, é do presidente da Remax, do Brasil, que ele estava falando o seguinte, que ele aluga um imóvel de 800 metros quadrados num bairro nobre de São Paulo, e ele entende que não me parece, depois desse cenário de home office e essas coisas, ele já não entende o porquê ter um imóvel daquele tamanho, entendeu? E ele havia saído de um condomínio e mudado para um apartamento, agora ele está voltando, pensando em voltar para o condomínio que ele morava, por conta de querer fazer duas vezes, 3 vezes. Nós temos, olha que interessante um dado também, os especialistas, eles estão dizendo que nesses 30 dias, nós avançamos mais de 5 anos no aspecto virtual da coisa. Olha que coisa interessante, né? Porque nós somos um exemplo disso, né? Exatamente, nós somos um exemplo disso. E eu queria falar, por fim, aqui, partindo já para o final das minhas considerações, é que os nossos governantes, e eu quero partir para isso que a gente acredita que tem que ser uma mudança, eles até hoje não entenderam como a roda da economia gira, não é verdade? Porque como nós podemos ser a 9ª economia mundial e a gente pagando 40% de impostos do que a gente ganha? Não é possível. Isso, de certa maneira, não pode acontecer mais. Por quê? Porque tem que haver geração de riqueza, para que haja pagamento de impostos. E quem gera isso? Somos nós, que somos pagadores de impostos, e as empresas. E principalmente as empresas, né? Então, se não houver prosperidade por parte dos empresários, e é isso que está acontecendo hoje, né? Muitas empresas fechando e tal. O que vai acontecer? Não vai haver empregos também. Então, tem que, de fato, haver um enxugamento nessa máquina pública aí, para o futuro, né, das relações empresariais e tal, porque, de fato, me parece, como a fala do Rodrigo, que não é mais possível que as coisas aconteçam dessa forma. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar, que realmente nós temos aí novas relações empresariais. Vamos acreditar no futuro, né? Que os governantes, de fato, façam algo, que a gente faça, que a gente busque que eles façam algo aí, porque alguma coisa tem que mudar. Porque, como o Rodrigo disse aí, é uma vulnerabilidade muito grande por parte dos empresários, e nós percebemos isso com essa pandemia agora, o que aconteceu em muitas empresas. É isso que eu queria dizer. Eu também não marquei meu tempo, espero que eu tenha cumprido aí os meus 5 minutos. Fique tranquilo, doutora. A gente não tem como, a gente que sempre, são muitas considerações, mas a gente está bem. Eu queria agradecer a sua fala e desculpem a falta de gentileza minha, eu não agradeci a presença das pessoas que nos acompanharam aqui. Então, eu gostaria de fazer essa saudação na pessoa do Vitor, meu aluno, tá? Dizer que você é um exemplo de aluno, de estudante. E também queria mandar um abraço, que eu estou acompanhando aqui, para o meu amigo, o Hernandes, dizer que, para mim, ele é um modelo de profissional. Então, eu fico tão feliz de vê-lo aqui, levando um abraço aqui da doutora Cristiane. Ele é uma pessoa que eu tenho autoestima, muito respeito, não é? Olha, eu tenho mais autoestima, então eu fico muito honrada de tê-lo participando aqui. É outro profissional que me ensinou que a ética, a maneira de ser, a pessoa que eu sou, diz muito do meu trabalho. Então, um grande abraço, perdão pela delicadeza minha do início, tá? E, doutora Cristiane, por favor, sua palavra. O Rodrigo falou embasou a fala dele em algumas frases, e eu vou embasar o meu final, a finalização da minha fala, com um trechinho de uma música, que é do Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. A estrofe que eu acho mais significativa fala o seguinte: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, eu acredito que tudo que a gente está vivendo, nós que construímos. E o que a gente vai viver, a gente está construindo agora. Então, a ideia dessa live foi justamente chamar as pessoas, chamar a atenção das pessoas para os princípios, para a ética, para o olhar para o outro, para a socialidade, para a questão do conjunto, para que a gente possa
utilizar os princípios, utilizar teorias, o direito tem muita, tem a teoria da imprevisão que eu comentei, que o doutor comentou, a onerosidade excessiva, e que essas teorias possam ser utilizadas, elas estão aí justamente para isso, mas que os profissionais do direito, né, os nossos colegas, as pessoas, né, os empresários, façam uso do direito com parcimônia, com equilíbrio, com bom senso, com consciência, que o Rodrigo tanto disse, para que a gente não, aquela expressão, furar o olho do outro, né, evitar que, às vezes, muitas vezes, a pessoa está furando o olho do outro e não está nem sabendo que está furando o olho do outro. Então, prestar atenção que a gente constrói a nossa situação, que os nossos atos têm consequências não só jurídicas, mas em todas as esferas, e hoje a gente está abordando a esfera jurídica, e eu acredito muito no que você disse, Érica, no início, na questão da desjudicialização, primeiro, porque os nossos tribunais não dão conta de dar sentenças de qualidade pelo volume de trabalho que eles têm, é humanamente impossível que as sentenças todas sejam de qualidade, porque eles não dão conta, é muita coisa. Então, que as pessoas busquem outros meios, existem vários, né? Existem as práticas colaborativas que eu comentei, mas não dei nome aos bois, então, para que as pessoas saibam, né, o senso comum saiba, o que é isso? Eu não tenho um advogado, eu não tenho um mediador, eu vou direto e vou negociar porque eu sei fazer. Eu tenho boa vontade, eu tenho boa fé, eu tenho vontade que o negócio tenha continuidade. Então, a gente chama isso de práticas colaborativas. Você chama o outro e pergunta para ele, como você pensa que isso pode ser resolvido? Muitas vezes as pessoas estão me procurando, doutora, porque você acha que ele me daria 50%, 30%? Como você, no lugar dele, resolveria isso? Vamos fazer a técnica do espelho da mediação, né? Então, tem técnicas de mediação, tem técnicas de negociação. Se você sabe fazer, excelente, é a hora de usar. Eu não sei, não estudei, não tenho paciência, meu ramo é outro, não gosto. Contrate um mediador. Existem tantos, nós temos um professor maravilhoso, Guilherme Bertipaglia, aqui em Ribeirão Preto, né, foi meu professor, faz parte do Semifam, acredito que todo mundo tem excelentes experiências com ele, então ele é um exemplo. Existem vários outros bons profissionais que a gente pode buscar. Nós aqui, o Rodrigo é mediador, eu sou mediadora. Arcângelo, você é mediador? Eu sou mediador corretor. Você é mediador de fato, né? Porque eu sei que você é. Então, utilizar outras técnicas, autocomposição, a própria mediação, buscar fazer com que as situações se resolvam da melhor forma possível, olhando para o outro e fazendo aquela análise que eu disse lá no início. Quem é aquela pessoa? Ele já me deu algum tipo de problema? Qual é a boa-fé dele? Ele tem boa-fé? Ele tem má-fé? Porque existem pessoas que, pelo histórico, você fala, eu não posso dar esse voto de confiança porque é o que ele está precisando para puxar o tapete ou para ficar inadimplente. Você já conhece o perfil. Então, você vai poder dosar. Agora, aquela pessoa que nunca te deu problema ou que deu problema só no momento de dificuldade financeira e ficou incomodada com aquilo e buscou resolver, são perfis diferentes. Então, eu acredito que nesse momento agora, o recado é esse, não que a gente tenha que fechar a porta para aquele malandro ou aquele aproveitador, mas a gente tem que ter um olhar mais cauteloso e privilegiar aquelas pessoas que não estão de má fé, porque a gente percebe, a gente sabe quem é quem. Então, agora é a hora da gente ter a cooperação com o outro e a gente, na qualidade de profissionais do direito, auxiliar essas técnicas, auxiliar esse sistema. Nada disso funcionando, esgotou? Ótimo. Existe o Poder Judiciário, graças a Deus, para que a gente possa submeter as nossas demandas. Então, o Poder Judiciário é ótimo, mas é o último caminho. O primeiro, a gente tem lá uma série de tratativas que a gente pode buscar, e eu acredito que, tendo vontade e tendo um pouquinho de conhecimento para utilizar as técnicas corretas, não tem por que não dar certo. Essa é a minha orientação final.
Muito obrigada, doutora Cristiane. Passa, então, a palavra ao doutor Rodrigo, por gentileza. Ok. Eu tirei o fone porque eu ouvi em loco, então não foi uma falta de respeito com a palestrante, né? Eu ouvi em loco, então por isso que eu acabei tirando o fone para não dar eco. Bom, a mensagem final que eu tenho para colocar é que a questão da consciência, né? Eu como administrador, sei da importância do contrato, né? Fundamental, não para que ele seja usado como uma ferramenta de cobrança. Eu desejo que o contrato não seja usado como uma ferramenta de cobrança, mas como uma ferramenta de documentação do que foi acordado, porque erros de comunicação ocorrem, né? Mesmo porque você pode fazer uma negociação com uma pessoa agora, essa pessoa pode não mais estar presente e aí ter a questão com outras pessoas para poder honrar o que foi contratado, né? Então, eu vejo que o contrato, no mundo pós-quarentena, eu gostaria que ele fosse usado dessa forma, como um resguardo na documentação do que foi tratado, do que foi combinado, porque uma das partes pode não estar ali mais e também porque com o decorrer do tempo, se for um contrato duradouro, de longo prazo, o esquecimento ou algum erro de comunicação pode acontecer e que seria sanado com esse contrato bem redigido e elaborado, né? Eu penso isso porque eu desejo que, como antigamente se falava, né, no fio do bigode, né, que hoje em dia seja feita a questão da consciência, né? Mesmo que a pessoa saiba que um contrato às vezes é benéfico em determinado momento para ele, porque de alguma forma aconteceu um erro na redação ou alguma coisa do tipo, que esse lado tenha consciência, né? Então, eu espero que nesse pós-quarentena todas as pessoas tenham condições de ter uma elevação de consciência, que é o que a doutora Cris falou, né? Se colocar no lugar do outro para poder tentar sanar aquela questão, né? Então, eu vejo os contratos como importantes, a questão do fio do bigode no passado, né? Mesmo assim existiu o contrato, e daqui para frente que sejamos a sociedade da consciência, né? E para que isso, havendo consciência, né, vai ser um passo tranquilo para a segurança jurídica, né? Você combinou aquele ditado caipira, né? Você não precisa tratar, mas depois que você tratou, você tem que cumprir, né? Então, é desse jeito, com consciência. Eu desejo, nesse pós-quarentena, e que as pessoas tenham uma visão coletiva, né? Como o doutor Arcângelo colocou, a questão dos políticos, né? De muitas vezes terem a visão individualista, egocêntrica, né? Corrupto, mas, infelizmente, isso é um ranço que vem de longa data, né? E que provavelmente eles estejam numa dimensão consciencial diferente, né? E eles ainda não conseguiram perceber que a chave foi trocada, né? Por uma consciência mais elevada, onde agora as máscaras caem. A população tem muito mais acesso à informação. Tem questão de fake news? Tem questão de fake news, né? Mas também tem a questão da internet, onde você pode debater, você pode aprender. Outro dia eu e a Cris, nós temos um menininho de 7 anos e ele está começando a aprender a ler, né? E a gente ele ganhou um livrinho de Natal que conta a história de várias pessoas, né? De vários heróis, e um deles é o Machado de Assis, né? Vem uma historinha falando do Machado de Assis, mulato, filho de mãe lavadeira, pai pintor de parede, né? Que começou a estudar e foi autodidata. E como autodidata, interessado em aprender e gostando da literatura, ele se tornou o maior escritor brasileiro, né? E um dos maiores do mundo. Então eu fico pensando, uma alma dessa, né? Um espírito desse hoje, com a internet, o que um autodidata desse nível não faria, né? Então, eu falo para todo mundo que a questão do kkk no Zap, né, tem que ser
tem um momento de diversão? Tem um momento de diversão. Mas também tem a questão de você não se empurrecer, né? Então, tudo se resume de novo na questão da consciência, elevação da consciência, se colocar na posição do outro, e isso vai tornar uma relação interpessoal muito mais fácil, uma relação empresarial muito mais fácil, né? Uma relação contratual muito mais fácil. E para não deixar, né? Já que começamos com frase, a doutora encerrou com uma música. A hora que eu comecei a anotar algumas coisas aqui, me veio Raul Seixas na cabeça, né? No começo da quarentena, o pessoal começou a colocar aquela música, né? O Dia em que a Terra Parou. Fantástico, né? Eu gosto muito dele, então as letras dele, tem algumas meio depressivas, tal, isso, aquilo, mas de um modo geral, são letras reflexivas, né? Letras que você pode ficar ali refletindo e questionando e tudo mais. Então, para o começo da quarentena, eu elejo aí, como todo mundo elegeu, O Dia em que a Terra Parou, né? E tem uma outra música, que é Metrô Linha 743, que eu acho fantástica também, que são os Caçadores de Mente, né? Caçadores de Quem Pensa, e tem um trechinho da música que fala: quem pensa, pensa melhor parado, né? Então, é aproveitar esse momento de parada, né, da quarentena e pensar melhor, né? Porque já que a gente pensa, a gente tem que pensar melhor. Já que está parado e pensa, vamos pensar melhor, né? Então, é isso que eu gostaria de falar. Doutor Rodrigo, muito obrigada pelas suas considerações, e eu queria, então, encerrar esse evento maravilhoso dizendo que o que eu desejaria, né, da quarentena, eu queria mudar o jeito da docência, porque muitos dos problemas jurídicos que acontecem hoje são fruto lá da docência, inclusive eu exerço, porque nós tem uma moçada, ou na última década, nós ensinamos os advogados a serem bélicos. Então, nós temos que ensiná-los agora a ser negociadores, porque eu não posso ter uma formação dissociada da realidade. Então, trazer a discussão para a sala de aula, problematização, mudar tudo. Doutor Luiz Felipe, eu acho que eu senti mais de 5 anos em um mês, porque essa mudança para a vida digital de todo mundo online, ela exigiu muita adaptação. Então, eu gostaria de encerrar esse nosso evento, agradecendo a presença de todos e o convite que me foi feito. Dizer, Cris, que você me lembrou de uma coisa do meu pai, que eu vou me segurar para não fazer igual você. Meu pai sempre me ensinou que as pessoas que choram ao falar... Meu pai me ensinou... Você me lembrou meu pai hoje. Meu pai sempre disse que os olhos relatam aquilo que o coração está cheio. Então, eu sou uma pessoa que, como você, eu sou muito emotiva, e eu fico muito feliz de ter participado de um evento verdadeiro, jurídico, de preocupação com o coletivo, e de ter percebido, assim, agora falando da minha contribuição, eu gostaria de ser mais resiliente, de ter essa capacidade de adaptação, de aceitar as mudanças mais facilmente. Não é fácil, nós estamos passando por um período de muita dificuldade, mas, como o doutor Rodrigo disse, se a gente parar para pensar, e nós paramos de pensar, a gente só repetia comportamentos, o pensar é doloroso, Rodrigo, que a gente consiga, então, parar, pensar e mudar não é fácil, por isso que eu peço resiliência, eu espero sair mudada dessa experiência toda, porque eu sei que a mudança é difícil. Então, eu agradeço. Doutora Cristiane, eu vou perguntar por uma questão regulamentar, posso encerrar, então, o nosso evento? Então, olha, eu dou por encerrado o nosso evento, agradecendo muito a todos que participaram aqui, agradecendo toda a informação que foi aqui compartilhada, que é outra coisa que eu desejo para o futuro, que a gente compartilhe tudo de maneira mais justa. Então, acho que a informação começa pela informação séria, verdadeira, aproveitável, e eu me coloco, como todos aqui, à disposição. Hoje nós temos as redes sociais para contato, né? Então, acho que no Instagram, no próprio Facebook, as pessoas conseguem nos contatar de maneira muito mais fácil, tá? Então, eu agradeço a todos e com certeza a experiência foi tão produtiva que nós teremos outros encontros. Eu aguardo os nossos outros encontros. Eu gostaria de agradecer a presença de todos também e
me coloco também à disposição para a gente trocar ideias, e certamente teremos outras. Foi prazeroso, foi gostoso, e eu acredito que o que a gente falou é importante, porque as pessoas no mundo jurídico, elas têm um pouco de receio de mostrar o lado humano, porque existe às vezes as pessoas têm um pouco de barreira. Então, eu acho importante que a gente possa mostrar que, mesmo dentro do mundo dos negócios, a humanização não é fraqueza, a humanização é força. E aí, eu agradeço a vocês por tudo. Obrigada, Beck. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Vamos lá, eu preciso só aprender o que eu tenho que fazer aqui. Encerrar a transmissão. Eu queria ver se tem jeito de não salvar. Salvei quando fez. Estamos aparecendo aqui no final do jornal, que o pessoal fica olhando para dentro. Deixa eu ver se Isso, está fazendo letreiro, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pelo Facebook eu já salvei. Cerrou? Pelo Face. Deixa eu encerrar aqui.